Muito bom, vamos desenvolver agora alguns exercícios sobre as reações de substituições. E no primeiro exercício, pretende-se fazer a cloração do propano. Qual o produto obtido? Haleto em maior quantidade. Bom, cloração do propano, vamos lá. Então, nesse primeiro exercício, o propano, 3 carbonos, né? Então, vamos colocar explícito aqui os hidrogênios para que fique mais claro as explicações. Quando nós fazemos a cloração, aqui no caso não há menção, mas vamos subentender a presença de luz para que ocorra uma reação com cisão homolítica. Nós vimos então que o carbocátion, ou radical, né, mais estável, é aquele mais substituído, ou seja, que tira seus hidrogênios. Então, este carbono ele é secundário e estes das pontas são carbonos primários. Os primários não apresentam tanta chance assim da reação acontecer. A reação poderia então gerar 2 produtos. Nós poderíamos pensar na substituição de um hidrogênio naquele carbono primário, ou a reação de substituição procedendo com a retirada de um hidrogênio secundário, que também é outro termo que se utiliza. Esse aqui é o mais provável de se acontecer. O nome dele, 2-cloro-propano. E aí, nas alternativas, nós temos um cloreto de isopropila, que é a sacanagem aqui da nomenclatura, né? Vamos recordar que aqui eu tenho um carbono com 2 pontas, né? A gente poderia escrever dessa forma, o que lembra uma isopropila, né? Sacanagem de nomenclaturas, não? Mas é um cloreto de isopropila, também pode ser esse o nome. Vamos ao segundo exercício. Sabendo-se que os alcanos devem fazer principalmente reações de substituição do tipo esta, né, alcanos, que ele coloca aqui 2 átomos A e B diferentes, onde o B vai atacar o radical, que seria a cadeia carbônica, e H vai ligar no A. Qual o produto que devemos esperar na reação do etano com ácido nítrico? E aí ele segmenta dessa forma, sugerindo então alguma reação. Aqui é um pouco fora de contexto, mas vamos lá, né? Não é o caso de muitas dificuldades. Então ele está reagindo etano com ácido nítrico. O etano, gente, ele tem 2 carbonos apenas e os 2 são primários. Então aqui não existe muita opção, né? Vamos recordar que a estrutura do ácido nítrico é esta. Quando ele coloca na indicação da questão essa estrutura do ácido nítrico e não HNO3, que é o clássico, né, ácido nítrico, ele está sugerindo um ponto de quebra, ou seja, bem aqui no meio entre a ligação NO, que nós vimos nas nossas aulas anteriores. Um desses grupos vai se ligar a um hidrogênio, enquanto que o outro vai atrás do mesmo carbono. Então, se nós destacarmos aqui o primeiro carbono, vamos deixar um hidrogênio aqui livre, 2 hidrogênios aqui. Esse grupo vai ser responsável por retirar o H e todo este grupo nitro vai se aderir ali no carbono. Esse raciocínio poderia acontecer também no outro carbono. Na figura ao lado, ele não faz menção de 2 carbonos para ficar na dúvida, né? Se vai ser o H de um carbono e o outro carbono é que vai sofrer a reação. Não, aqui é o mesmo carbono com um hidrogênio. Então aqui a gente vai ter a produção de um nitroetano, né? NO2 aqui com H2 e uma molécula de água saindo. É uma cisão, no caso aqui que nós estamos raciocinando, homolítica, né? Mas, no caso, não é uma preocupação tão grande com o tipo de quebra, assim uma substituição. Veja que eu estou tirando um hidrogênio e no lugar está entrando um grupo NO2. Isso é uma substituição. Próxima questão. Considerando a reação de halogenação do metilbutano em presença de luz e cloro, responda.
Quais as fórmulas dos derivados monoclorados obtidos, dos produtos obtidos, quais os que apresentam isômeros ópticos? Deles, os nomes oficiais, e justifique sua resposta. Bom, então a gente tem que descobrir quais são os isômeros ópticos e os nomes oficiais dos produtos obtidos, metilbutano. O metilbutano, gente, por não falar posição, né, parece que é meio confuso, mas não é não. Metilbutano não existe muita opção. Se eu coloco 4 carbonos, colocar o metil eu só tenho uma opção, que seria na posição 2, um CH3 aqui. Não existe outra opção, por conta da sua simetria. Este carbono teria a mesma chance que esse outro. O fato é que nós temos carbonos primários, que eu destaquei. Esse aqui é um carbono terciário, este é um carbono secundário. E o CH3 subentende-se que são primários. Quando você faz a cloração, ou halogenação, no caso ele fala, mas podemos colocar cloro, na presença de luz, ele fala na presença de luz e cloro, nós sabemos que vai ocorrer aquela reação radicalar, onde majoritariamente vai ser obtido carbonos terciários clorados, né? Então vamos lá. Então aqui nós temos a cadeia, e aqui eu vou destacar um cloro. A vantagem dessa estrutura é que a gente destaca só as cadeias na ponta, não se preocupando tanto com os hidrogênios. Depois o carbono secundário, seria uma segunda opção. Aqui CH3 e um cloro aqui embaixo. Agora nós temos que pensar nos carbonos primários. Existe este da ponta, este outro aqui, mas nós vamos perceber que na nomenclatura esses dois carbonos vão ter a mesma nomenclatura. Então você poderia pensar um cloro aqui, CH3, que nós podemos dizer que é um CH2, para deixar claro onde é que foi colocado. E o último seria um CH3 aqui, CH2, Cl, CH3, CH3. Vamos ver o nome. Ó. Esse daqui seria 2-cloro, certo? 2-cloro metilbutano. Aqui seria 2-cloro 3-metilbutano. Né? Lembrando que, tanto no primeiro caso, 2 e 2, né, tem que ser informado. 2-cloro, 2-metil. 2-cloro, 2-metilbutano. Nesse de baixo você tem 2-cloro, 3-metilbutano. Vocês vão entender por que eu estou fazendo nomenclatura. Tanto que ele pede, né? Ele pede isso daí. Aqui nós temos 1-cloro, 3-metilbutano. E aqui nós temos o 1-cloro, 2-metil, certo? 1-cloro, 2-metilbutano. Lembra daquela dúvida que eu havia mencionado, né? E se eu colocar o cloro aqui nesse carboninho? Veja o que vai acontecer, meus caros. Vou colocar aqui apertadinho, vai. Cloro. Aqui CH3, né? E aqui um CH3. Olha a nomenclatura, né? Aqui seria um H2. Então começaria por aqui. Primeiro carbono, segundo, terceiro, quarto. 1-cloro, 2-metil. Né? Aqui vira um radical, certo? Veja que é o mesmo nome que eu acabei de confeccionar. Por isso eu digo que a nomenclatura ajuda a filtrar opções exageradas. Então essa opção a gente já fez. São 4 apenas as moléculas possíveis. Nós já apresentamos as fórmulas dos derivados monoclorados obtidos, que é o item A. Agora no item B, deles os nomes oficiais e justifique sua resposta. Bom, não seria a respeito dos nomes, né? Mas a isomeria. Dos produtos obtidos, quais os que apresentam isômeros óticos? Tem que ter carbono quiral. Né? Isomeria ótica precisa ter carbono quiral. Esse não tem carbono quiral. Esse carbono faz 2 ligações. E todos os outros também não são quirais. Aqui também não tem quiralidade. O carbono aqui faz 2 ligações iguais com hidrogênio. Esse carbono, sim, ele é quiral. Então, a justificativa seria isso. É um carbono quiral, 4 ligantes completamente diferentes. E aqui não temos quiralidade também, porque esses 2 CH3 impedem com que esse carbono seja quiral.
Aqui também não dá, porque é CH2. Então só tem um carbono assimétrico nesta molécula, 2-cloro 3-metilbutano. Então ela teria composição levógero e dextrógero. Uma questão bastante completa, digamos assim, né? Porque ela vai retratar tanto as reações quanto nomenclaturas e isomeria. Próxima questão. Assinale as reações que estão ocorrendo no carbono mais reativo. Eu vou já aplicar aqui o raciocínio nessas numerações, meus caros. Não vou ficar desenhando não para a gente poder ganhar tempo. Então veja só, é que eu tenho um propano, metilpropano, né, com bromo. E veja que o hidrogênio do carbono terciário está sendo substituído por um bromo. Isso aqui é o mais provável. Assinar as reações que estão ocorrendo com carbono mais reativo. É mais provável, é mais reativo. Então, a 1, sim, ocorre uma reação reativa. Na segunda, você tem, de novo, aqui temos só um propano. E aqui ele está tirando do carbono primário. Isso não é provável, correto? É mais fácil que tire do secundário em relação ao primário. Então, essa daqui não é reativa. Depois temos este metilbutano, que nós acabamos de verificar. Ele está arrancando o hidrogênio do carbono primário lá da ponta esquerda. Também não é provável. Você teria primeiro o terciário, depois o secundário, e aí, quem sabe, um primário. Então, essa aqui também não é a reação mais reativa. Flúor agora no metilbutano, de novo. Olha só o carbono terciário, está virando flúor no lugar do hidrogênio. Esse carbono é terciário, é mais reativo. Sim, essa reação deve ser assinalada. 1 e 4 por enquanto. Propano, com bromo, formando uma substituição no secundário. Carbono secundário é mais reativo que o primário. Então, ok. 4, 5 e a primeira são reações corretas, as mais prováveis. Muito bom. Passemos agora para o próximo. Nós temos um da FUVEST agora. A reação do propano com o cloro gasoso em presença de luz produz 2 compostos monoclorados. E aí ele coloca a situação, são moléculas aqui, propano com cloro. Ele coloca 2 mols, gente, para fazer um balanceamento correto, tá? Mas seria o caso dele fazer 2 setinhas, para dizer que são 2 possíveis reações. Ele substituiu o hidrogênio do carbono primário e substituiu o hidrogênio do carbono secundário. Ele coloca essa reação como se fosse igualdade, mas nós sabemos que tem uma chance maior para o carbono secundário em relação ao primário. Aí, já contextualizada a reação, ele vai perguntar de outra molécula. Na reação do cloro gasoso com 2,2-dimetilbutano, em presença de luz, o número de compostos monoclorados que podem ser formados e que não possuem em sua molécula carbono assimétrico. São 2 restrições. Eu quero monoclorados e sem, não possuem carbono assimétrico. Então vamos lá, 2,2-dimetilbutano. Como é que seria essa cloração? Quinta, né, questão, né, gente? Já foi a quarta, lá já fiz. Então, 2,2-dimetilbutano. Butano, 4 carbonos. 1, 2, 2, 2, né? CH3 aqui, CH3 aqui. São os 2 metils. Aí tem metil de ponta, que faz parte da cadeia principal. Esse é um carbono quaternário. Este é um carbono secundário. E todos os outros são primários. Quando nós fazemos uma cloração com esse tipo de molécula, não fica muito difícil de perceber que o secundário aqui é a única opção melhor, né? Então, vamos confeccionar a primeira reação. Aqui CH3, CH3, CH3. Esse carbono quaternário nem é quiral. Esse carbono secundário, sim, ele é quiral. Porque nós temos hidrogênio cloro, metil à direita e outra cadeia carbônica à esquerda. Então, esse cara é assimétrico. E não é isso que eu quero. E ele é um dos produtos. Próximo produto. Nós podemos substituir os carbonos primários. Aí vamos com calma. Pode ser da ponta aqui à direita. Então a gente coloca um clorinho aqui. E os 2 radicais metilos à ponta ali. Esse componente não tem carbono assimétrico. Tem CH2, CH2. E aqui tem 3 CH3, então não é carbono quiral.
A outra opção seria substituir nos carbonos primários que estão do outro lado esquerdo. E todos eles são equivalentes quimicamente, gente. Independente de qual você escolha, seja o de cima ou do lado ou abaixo, ele vai gerar sempre o mesmo produto. Vamos colocar esse cara aqui desse lado. Ó. Então você vai colocá-lo, por exemplo, aqui, CH2, CH3, CH3, também não é quiral esse produto. Então nós temos dois possíveis produtos que são monoclorações e não apresentam isomeria ótica. Só dois, letra B. Próximo, 22. Dada a reação em que nós temos um carbono com hidrogênio destacado, um halogênio provavelmente com luz ou calor, vai ocorrer uma substituição do hidrogênio por um halogênio e formando HX. Veja que ele coloca aqui, no caso, quais são os halogênios possíveis. A ordem decrescente de reatividade dos halogênios, o que digamos, reage mais decrescente, né? Então vai caindo até o que reage menos. Bom, meus caros, nós temos a tal da polarizabilidade aqui para entender esse conceito, né? É uma consideração um pouco difícil. Mas quando nós pegamos o átomo de iodo, por ser um átomo muito grande, ele tem uma oscilação na sua nuvem eletrônica muito alta. Ele tem uma alta polarizabilidade, que é a capacidade de se polarizar. O flúor, por sua vez, como é pequenininho, ele tem uma baixa polarizabilidade. A luz, gente, quando entra em contato com estas moléculas, ela vai provocar uma oscilação nessas nuvens eletrônicas. Como o flúor tem baixa polarizabilidade, ele vai ter pouca suscetibilidade de reagir por conta dessa baixa polarizabilidade. Os elétrons não vão oscilar tanto a ponto de quebrar a ligação química. O iodo tem essa polarizabilidade alta, fazendo com que a luz consiga desestabilizar essas ligações e quebrar com facilidade. Então a reatividade maior é com o iodo, depois vem o bromo, depois vem o cloro e por último vem o flúor. A eletronegatividade até poderia ser um parâmetro interessante aqui, mas não é exatamente ela a propriedade que nós estamos usando para justificar, e sim um outro que chama-se polarizabilidade. Das aulas de polaridade isso é mencionado, né? Que de alguma forma tem a ver sim com a eletronegatividade, mas a principal responsabilidade é o tamanho do elemento químico. 23, a questão que nós estamos resolvendo agora é a sétima, né? Em relação à equação metil com cloro na presença de luz ultravioleta vai formar um cloreto de metila e HCl. Podemos afirmar que ocorre reação de adição? Não, gente, não é uma reação de adição. Nós estamos substituindo o hidrogênio por um cloro. Inicialmente ocorre a homólise da molécula do cloro? Sim, isso é provável que aconteça. Não é uma impossibilidade. A molécula de CH3Cl é apolar? Polar, né, gente? Cloro é eletronegativo em relação a carbono, então não é apolar, não. Letra D. A ligação entre carbono e hidrogênio é iônica? Carbono e hidrogênio é covalente, pelo amor de Deus. Letra E. O número de oxidação do carbono no cloreto de metila é -3. Olha, a reação, por ser de substituição, já mata que não é item A. É a letra B a resposta. Vamos conferir o NOx, que isso daqui é um conceito tranquilo até certo ponto. Então, sétima questão, vamos voltar ao NOx. No caso, daria para fazer o NOx naquela avaliação simples, né? Eu tenho que X é carbono, -1 é cloro, mais 1 é hidrogênio. E o saldo todo é zero, a molécula é neutra. Então temos -1, X e mais 3, que somados com isso, nós teremos aqui positivo 2, passa para o outro lado -2. Então, para o NOx aqui dar certo, tem que ser -2 do carbono. Está errado aquela alternativa mesmo, né? Beleza. Letra B, então, na 23 ou na sétima questão. Próxima. Qual dos radicais abaixo é mais estável? Sugestão. O radical é instável porque o átomo de carbono tem menos de 8 elétrons na camada de valência.
Lembre-se de que o radical alquila é elétron repelente. Radical alquila ser elétron repelente significa que ele vai, de alguma forma, doar elétrons, certo? Aqui ele está fazendo menção, gente, da estabilidade desses radicais que justifica justamente a teoria da nossa aula. Bom, vamos aqui desenhar essas moléculas para a gente poder ter uma ideia legal. Primeiro, né? Hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Pontinho. Depois temos uma outra, esse aqui é o metil. Aí ele coloca um terc-butil. CH3, CH3, CH3. E depois ele coloca um isobutil, que aqui tem um CH2, CH e outros dois CH3. Existe lá na química um troço, né, chamado hiperconjugação, que seria a interação da nuvem eletrônica dos carbonos com este carbono aqui. A principal ideia, né, que resumiria seria classificar os carbonos. Esse aqui é um carbono primário, este é um carbono terciário e este é um carbono primário também. Então, só por isso já daria para garantir que carbonos terciários são mais estáveis. Agora, justificar, ele não pergunta, gente. Ele só fala qual dos radicais abaixo é mais estável. Então, isso é importante em questão de segunda fase. Quando o cara quer justificar, ele coloca com clareza. E você tem teoria para poder justificar. Aqui não existe essa pergunta. Eu vou justificá-la, mas lembre-se, você não precisa saber isso. Existe aqui nesse CH3 ligações químicas, correto? Essas ligações químicas elas são estabelecidas por nuvens eletrônicas. Aqui temos o hidrogênio, orbital S, e aqui o nosso carbono com a hibridização sp3. Essas ligaçõezinhas que eu estou destacando aqui agora tem 2 elétrons, correto? 2 elétrons, 2 elétrons. Todos os carbonos aqui, eles vão executar a mesma coisa que este. Eu não vou encher o desenho para não ficar ruim de enxergar, mas existe o que a química chama de hiperconjugação. Hiperconjugação. Por conta desse carbono não estar com 8 elétrons, né, e a gente sabe que na teoria quântica o elétron ele é delocalizado, né, não dá para você localizar ele exatamente, princípio da incerteza, existe uma justificativa quântica de que esses elétrons eles ficam com compaixão pelo vizinho que não está com 8. Né? Ele está com 7 elétrons aqui na sua atmosfera. Então, esses elétrons aqui, eles meio que são doados, quase como uma dativa. E essa hiperconjugação faz com que este carbono terciário sofra menos a falta deste elétron, já que ele tem 7 elétrons na camada de valência. Esse termo hiperconjugação é o que se resume tudo isso que eu falei, né? Então a justificativa, se fosse para justificar, seria: ocorre uma hiperconjugação maior no carbono terciário. No caso do primário nem ocorre, no secundário ocorre muito fraca, porque não temos 3 carbonos ao lado, tem 2 hidrogênios aqui. Né? Você poderia, para ficar mais claro, né? Eu acabei resumindo, mas você pode pensar que existem 2 hidrogênios aqui. E a hiperconjugação necessariamente é com carbonos. Por isso que no texto ele fala de que radicais alquilas são eletrorrepelentes. É uma sugestão, né, que lembra essa teoria, mas não é o caso de justificá-la. Muito bom. Vamos agora ao próximo exercício, que é da Federal do Rio de Janeiro. Difícil esse daqui. Os radicais livres, grandes inimigos da pele, são formados quando há exposição excessiva ao sol. A formação desses radicais envolve um diferente ganho de energia e por isso eles apresentam estabilidades diferentes. O gráfico a seguir apresenta a comparação da energia potencial dos radicais terc-butila e isobutila formados a partir do isobutano. E aí ele coloca a reação. Bonitinha essa questão, vai. Ele põe aqui o isobutano, que é um carbono, seria metilpropano, né? Mas eles chamam isobutano porque lembra realmente um isobutil.
Aí, veja que aqui nessa primeira reação ocorre a saída do hidrogênio do carbono terciário, ou chamado hidrogênio terciário. E veja que para que isso saia, existe uma energia de 91 quilocalorias por mol. Já a saída do hidrogênio de um carbono primário demanda uma energia levemente maior, mas existe uma energia maior. Essa informação em uma energia potencial está me dando uma noção da dificuldade de gerar uma coisa em relação a outra. Portanto, gerar um radical de carbono terciário dá menos trabalho e a luz que incide pode gerar isso com mais chance do que este outro produto, que é um carbono primário. Bom, qual dos dois radicais é mais estável? Já acabamos de justificar, né? Ou seja, o valor da entalpia me informa a facilidade ou o grau de dificuldade, né? Esse é menos difícil. O da direita é mais difícil porque o valor é maior. Seria essa a justificativa, minha gente. Letra B. Qual é a fórmula estrutural do composto resultante da união dos radicais terc-butila e isobutila? Bom, essa é uma pergunta que não tem nada a ver com a matéria, mas vamos lá respondê-la. Se nós juntarmos tanto um quanto o outro, deixa eu usar aqui um espacinho, gente, só para a gente poder fazer o negócio rápido, porque eu vou precisar de outro espaço. Então, eu vou pegar um terc-butila, tudo bem? Desculpa a bagunça aí, gente. Mas ó, aqui está o terc-butila, correto? E aí tem esse outro aqui, que é um isobutil. Vou colocar aqui, ó, pontinho, CH2, continua, né? CH, aí ele abre, ó, CH3, CH3. Você junta os dois, né? Quando ele fala qual a fórmula estrutural do composto resultante da união desses dois radicais, né? É só criar a união dos dois pontinhos, né? Que vai gerar uma ligação covalente. Está todo mundo feliz agora. Agora temos que dar o nome desse bicho. Cadeia principal, é tudo isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Temos 2 carbonos metil aqui desse lado esquerdo e um à direita. Fica melhor colocar 2 aqui, né? 3 e 4. A ordem numérica menor. 2, 2, 4, trimetil pentano. Esse é o nome desse composto feito pela união dos dois radicais. Muito bom, meus caros. Agora vamos para a questão mais difícil dessa aula, que é a da FUVEST. É uma questão de segunda fase, não é simples, mas é muito legal de resolvê-la. Alcanos reagem com cloro em condições apropriadas, produzindo alcanos monoclorados por substituição de átomo de hidrogênio por átomos de cloro, como esquematizado. Ele coloca cloro com propano na presença de luz a 25 graus Celsius, gerando esse cloreto de propila, digamos assim, e aqui um cloreto de isopropila. Veja que o carbono secundário tem mais probabilidade. Aqui nós temos um cloro reagindo com esse composto, que lembra um terc-butil, né? É o terc-butila, ou metilpropano. Você pode colocar o cloro no carbono primário ou no carbono terciário. E por curiosidade, veja que está uma porcentagem grande no carbono primário. Poxa vida, professor, mas o carbono terciário não é mais provável? Sim, meu caro. O problema dessa molécula é que existem 9 hidrogênios de carbonos primários. Então, essa porcentagem está potencializada pela quantidade de casos possíveis. Existem 9 hidrogênios que podem ser substituídos. Acaba ficando mais provável de encontrar esta molécula. Mas isso não tira aquele conceito de que o carbono terciário ele é mais reativo. Sozinho ele tem 36%. Um hidrogênio apenas é capaz de gerar 36% de moléculas. Aqui eu tenho 9. Né? Se nós quiséssemos fazer uma continha rápida, só para tentar entender melhor isso, bastaria fazer 64 dividido por 9, ou seja, 7,11% de chance de um carbono primário reagir aqui. Veja que é muito baixo em relação a 36, certo? Bom, considerando os rendimentos percentuais de cada produto e o número de átomos, de hidrogênio de mesmo tipo, primário, secundário, terciário, presentes nos alcanos acima, pode-se afirmar
Deixa eu tentar pôr meu celular para carregar antes que ele invente de desligar, gente. Desculpa aí, viu? Pronto. Então, considerando os rendimentos percentuais de cada produto e o número de átomos de hidrogênio de mesmo tipo, primário, secundário ou terciário, presentes nos alcanos acima. Então, veja, eu tenho que levar em conta o número de átomos de hidrogênio do mesmo tipo. Foi o que a gente acabou de falar desse cara de 64%. Pode-se afirmar que na reação de cloração efetuada a 25 graus Celsius, um átomo de hidrogênio terciário é 5 vezes mais reativo do que o átomo de hidrogênio primário. Veja que a gente fez 7, né? 7 vezes 5, 35, então é aproximadamente mesmo essa relação. Um átomo de hidrogênio secundário é 4 vezes mais reativo do que um átomo de hidrogênio primário. Bom, aqui a relação não bate com o que nós estamos vendo lá, mas não se preocupem em conferir esses dados aqui em cima. Ele está me dando essas informações. Ele fala que os hidrogênios primários, secundários e terciários são os que se ligam respectivamente aos carbonos primário, secundário e terciário. Bom, a monocloração do 3-metilpentano a 25 graus Celsius na presença de luz resulta em 4 produtos. Ele já está me dando que são 4. Um dos quais é o 3-cloro 3-metilpentano, obtido com 17% de rendimento. Veja só que legal. Escreva a fórmula estrutural de cada um dos 4 produtos formados. E, com base na porcentagem do 3-cloro 3-metilpentano formado, calcule a porcentagem de cada um dos outros 3 produtos. Muito boa essa questão, gente. Vamos lá, né? Então, o nosso composto que vai reagir é o 3-metilpentano, na presença de luz com monocloração. Então, vamos lá, 3-metilpentano, gente. O 3-metilpentano, essa questão 3-metilpentano. São 5 carbonos, né? Então tem esse aqui. No terceiro tem um CH3. Vamos colocar com clareza os carbonos nas suas classificações. Porque aqui é um carbono secundário, é um CH2. Aqui é um carbono secundário CH2 e aqui é um CH, carbono terciário. Então existem 4, segundo o próprio texto, produtos possíveis. O mais reativo é justamente o que ele já deu para nós, né? Então aqui teria um cloro, aqui um CH3. É o 3-cloro 3-metilpentano. Bom, pode ter também no carbono secundário, gente, que seria aqui, 2-cloro 3-metilpentano. E também pode existir no primário, certo? Os primários da ponta. É possível que um cloro venha aqui. Ou é possível que um cloro venha nesse carbono primário dessa pontinha, que é diferente dos anteriores. Então, a rigor, gente, a forma estrutural de cada um dos 4 produtos formados é esta. Já é a resposta do item A. Agora, a partir da informação de que este composto tem 17% de rendimento na reação como um todo, ele está levando em conta todos os outros produtos para chegar nesse 17%. E esse aqui foi um hidrogênio terciário, correto? Um hidrogênio terciário, portanto, sozinho tem 17%. Essa informação me interessa muito para resolver o item B. Agora, vamos trazer aqui matematicamente as relações que ele falou. Ele disse que um átomo de hidrogênio terciário é 5 vezes mais reativo do que um hidrogênio primário. Hidrogênio terciário é 5 vezes um hidrogênio primário. E que um átomo de hidrogênio secundário ele é 4 vezes mais reativo do que um átomo de hidrogênio primário. Essas duas relações elas estão informando para mim como calcular a porcentagem dessas outras moléculas. Nessa, já sabemos que é 17%. Jogando essa informação aqui, a gente pode dizer que 17% é igual a 5 vezes a porcentagem do hidrogênio primário. Então, dividindo 17 por 5, nós vamos chegar em 3,4%. 17 por 5. Se esse é o hidrogênio primário, o hidrogênio secundário é 4 vezes isso. Multiplicando por 4,
dá 13,6%. Lembrando que essas porcentagens elas se referem apenas ao carbono individual, ao hidrogênio primário, hidrogênio secundário, mas não leva em conta a quantidade desses hidrogênios. Então vamos aqui, ó. Essa primeira molécula, ela tem esta posição de substituição, que é um carbono secundário. Só que nesse caso, vamos destacar aqui que eu tenho 2 hidrogênios nesse carbono e outros 2 hidrogênios no outro carbono. A minha molécula, ela apresenta uma certa simetria, correto? Porque tanto esse quanto aquele são equivalentes quimicamente, e se você gira isso aqui também, esses de baixo têm. Então existem 4 hidrogênios quimicamente equivalentes, o que faz com que o carbono secundário fique multiplicado por 4. Então é 4 vezes 13,6%, o que nos dá 54,4% de possibilidade de encontrar essa molécula. Bom, esse raciocínio ele se estende também para os carbonos primários. No caso dessa segunda molécula aqui agora, se nós analisarmos a sua simetria, vamos destacar aqui esses 3 hidrogênios e aqui também esses 3 hidrogênios. Aqui nós temos um CH3 e estes 6 hidrogênios que aqui eu estou desenhando, eles também apresentam a mesma simetria molecular. Veja que eu faço um risco no meio da molécula, mostrando que duas regiões são equivalentes. Portanto, eu tenho 6 hidrogênios primários, que é 3,4%. Portanto, 6 vezes 3,4. Isso vai dar 20,4%. 20,4% então para essa molécula. Por último, minha gente, eu creio que agora tenha ficado claro todo esse raciocínio. Este último CH3, eu vou aqui destacá-lo já. Então eu tenho 3 hidrogênios, correto? Que são possíveis nesse carbono. Os outros CH3 não são equivalentes, não vão ter a mesma geração de produto. Eu tenho que fazer 3 vezes 3,4, o que vai dar 10,20% para essa molécula aqui. Então essas seriam as descrições das porcentagens dessas 4 moléculas. Se caso você tenha ficado na dúvida ainda sobre esse carbono aqui, CH3, e por que eu não levei em conta 9, né, o fato da nomenclatura pode te ajudar. Porque esta molécula e esta molécula são diferentes quimicamente falando. Você tem aqui um cloro 3-metilpentano, e aqui eu preciso colocar essa como a cadeia principal, colocando um etil como radical, e aqui um butano, um cloro 2-etilbutano. O nome está dizendo que é diferente. Então não é a mesma, esses carbonos não são quimicamente equivalentes. Agora, esse carbono é igual a esse carbono. Se eu troco o cloro daqui e passo à esquerda, vai gerar o mesmo nome. Essa é uma forma de verificar se os carbonos são quimicamente equivalentes. O resultado da equivalência também se reflete na nomenclatura. Como eu mencionei, é uma questão de segunda fase, não é simples, mas é bastante interessante, porque ela é uma aplicação realmente real de como que a química entende as reações de substituição com essas possibilidades. Infelizmente, são várias possibilidades que são necessárias serem avaliadas. Espero que tenha ficado claro nesses exercícios a nossa teoria que foi ministrada. Um abraço, meus caros. Valeu!